Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, que quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Hoje é sexta-feira, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, então vamos rezar juntos. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Hoje a Igreja celebra a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Daqui a pouquinho eu vou ler um pequeno histórico sobre a sua vida, mas eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8. Lucas, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou ler um pequeno histórico sobre São Leão Magno. Leão nasceu no final do século IV, na Itália, e aqui faleceu em 461. Um dos maiores papas da história do cristianismo. Dedicou-se à defesa da doutrina cristã, ao combate das heresias e ao bem espiritual dos fiéis. De profunda sabedoria, tornou-se o Papa da unidade da Igreja. Seu exemplo de anunciador do Evangelho e administrador fiel dos mistérios de Deus nos leve a sempre mais buscar conhecer e viver os ensinamentos de Cristo. São Leão Magno, rogai por nós. Povo amado de Deus, quando a gente escuta e lê esse evangelho rapidamente, a gente pode achar alguma coisa estranha. Como assim, Frei? Como é que pode dizer aqui no evangelho, já no finzinho, que o administrador, olha só, o Senhor elogiou o administrador desonesto. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Veja bem, ele elogiou, mas ele elogiou por quê? Porque ele agiu com esperteza. Então a questão aqui
não é a desonestidade em si. Isso, claro que o Senhor jamais iria aprovar. Mas a esperteza, o jeito que ele resolveu o problema da sua vida. A parábola, ela vem chamar a nossa atenção para aquilo que é muito importante na nossa caminhada, na nossa vida de fé. Veja, um administrador está sendo desonesto, o patrão chega para ele e diz: olha, tu não pode mais administrar os meus bens. E aí o que ele faz? Ele reconhece que para mendigar ele tem vergonha, para cavar ele não tem força, então ele tem que usar a sua esperteza. Então ele vai àqueles que deviam ser o patrão, trata de resolver o problema deles, mas na verdade ele está resolvendo o seu. Aqueles que estavam devendo um valor agora vão ter que pagar somente isso, ou seja, esse empregado é muito bom. Já pensou se ele trabalhasse comigo? Então, diz aqui que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele deu um jeito de resolver a sua vida. Será que se a gente aplicar isso à nossa vida, a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, será que nós somos verdadeiramente espertos e articulados para resolver a nossa salvação? Para resolver tantos problemas que a gente contempla no mundo? Às vezes, nós somos até muito criativos para o que é ruim. Nós somos muito espertos para perceber o que é ruim. Mas às vezes a gente é muito ingênuo. A gente é muito ingênuo, a gente é muito lerdo para perceber e agir em favor do bem. Tanto que Jesus fala no Evangelho de hoje. Veja que os filhos deste mundo, os filhos das trevas, são muito mais espertos do que os filhos da luz. Gente, não podemos esquecer que Jesus disse que a gente tem que ser manso como as pombas, mas esperto como as serpentes. Prudente como as serpentes. Ou seja, nós precisamos ter essa perspicácia. A gente precisa ter essa agilidade, essa criatividade para trabalhar no reino de Deus. Eu fico impressionado, meu povo, quando eu vejo, por exemplo, um show secular, um show mundano. É muita luz, é muito efeito, é uma mega, super, ultra estrutura. Às vezes para cantar, para exaltar o que é ruim, o que não é valor. E isso atrai, isso conquista. E a gente às vezes vai fazer uma celebração, por exemplo, e aí a gente improvisa ali um canto na hora, a gente improvisa uma homilia, a gente improvisa uma reunião da pastoral, a gente improvisa uma missão, a gente vai fazendo tudo de qualquer jeito, sem criatividade, sem esperteza. Veja quantas pessoas hoje usam a internet para fazer o mal. Quantos sites e muitas pessoas aí usando a inteligência artificial para o mal. E nós poderíamos muito bem também aprender a usar isso para o bem, para salvar almas. Eu sei que muitas pessoas já usam também as redes sociais, as ferramentas da mídia digital, desse mundo virtual para o bem. Porém, às vezes a gente ainda está lá atrás. Então hoje nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dar essa criatividade, essa esperteza. Nossa, se essa pessoa está usando isso para perder as almas, eu vou saber usar isso, vou ser esperto para poder salvar as almas, salvar a minha alma, salvar a minha vida.
Então hoje nós somos convidados a ser criativos, espertos, perspicazes para trabalhar no reino de Deus. Nós, como filhos da luz, precisamos investir o melhor para salvar as almas, para fazer o reino de Deus crescer nesse mundo e não ser a gente ficar sem saber o que fazer ou fazendo de qualquer jeito. Não. Jesus está dizendo, a gente precisa ser esperto. A gente precisa ser esperto. Seja na música, seja na arte, seja na educação, seja no direito, aonde quer que você esteja, seja esperto para salvar as almas. Seja um verdadeiro filho da luz, que está sendo movido pelo Espírito Santo para salvar as almas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.